vista com relação a alguns comentários que a gente faz, no afã de querer mostrar para vocês, ou fazer um programa, ou fazer uma matéria, a gente em alguns momentos sintetiza algumas palavras e encurta e usa termos ou letras apenas, que às vezes passam a ser inadequados ou causam dificuldade de entendimento para o telespectador. Então algumas pessoas reclamaram, e aí eu peço desculpa para vocês, né? A gente vai procurar daqui para frente ser um pouco mais claro nas colocações. E aí eu queria dizer o seguinte: uma das últimas reclamações que eu recebi dizia o seguinte: o que significa D1, L2, D3? Então aí eu queria falar um pouco sobre essas letras principalmente, que são pertinentes a andamento. O andamento marchado é o andamento intermediário do animal. Então ele vai entre o passo e o galope. O passo é mais ou menos a essência da marcha, porque quando um animal se movimenta a passo, ele tem sempre um andamento tripedal. Então ele mostra apoio no chão, num andamento bem tranquilo e com muito tríplice apoio. O tríplice apoio da marcha, ele tem um aspecto semelhante a esse do andamento a passo. Gente, então é o seguinte: a marcha intermediária, como é que ela é composta? Que é a marcha ideal. Ela sai de momentos de apoios de bípedes tripedais, por exemplo, e você nota um apoio bipedal. Então ele deixa de estar com 3 pés no chão e passa a estar com 2 membros no chão. Esses 2 membros tocam o chão ou com uma aparência de andadura, que é a lateralidade do animal. Imaginem uma locomotiva andando, né? Então os membros caminham nesse sentido. Então você sai de um espaço tripedal e vai para um lateral, onde as pernas se movimentam assim. Aí você volta num tripedal. No dado momento que você volta no tripedal, você tem uma alternância de novo de andamento, que é para um bípede, no caso diagonal. Tá? O bípede diagonal, quando você vê os 2 cascos no chão batendo, são bípedes diagonais, quando você olhando te dá uma impressão que é um trote. Então, gente, a marcha intermediária ou a marcha de centro nada mais é do que aquele movimento do animal quando você não consegue definir, na verdade, se ele está em marcha batida ou em marcha picada. Isso é o andamento intermediário. Aí nós temos as letrinhas: diagonal. Diagonal significa o seguinte, que dá sempre uma impressão mais de trote para nós, uma sensação de mais desconforto, de atrito vertical, olhando o muladeiro montado. Então, quanto mais longe você vai, quanto mais movimentos diagonais você tem, quanto você mais longe vai à direita para um D3, significa o seguinte: você tem um momento de apoio tripedal e você tem um volume muito maior de apoios bipedais diagonais. Quanto mais você tem essa aparência de mais trote, tá? Você está indo de D1 para D2 para D3. O D significa então diagonal. A marcha intermediária, D1, D2, D3, quando você tende a uma diagonalidade. Então, visualmente, você raramente percebe um momento de apoio lateralizado na intercalada que ele dá com os tripedais. Quando você vai para o L, o que é a preocupação do pessoal com L? O L é de lateral. Então, como eu falei para vocês, a guinia, que seria a exacerbação da lateralidade de andamento, significa que o animal ele tira 2 pés do chão aqui, 2 aqui e sempre nesse sentido. Lembrem daquelas locomotivas do filme de Bang Bang, que elas andavam com uma barra, né? E essa barra sempre se mantinha uniforme segurando aquelas rodas, de maneira que era sempre um movimento lateralizado. Então são membros que fazem isso. Na guinia, eles não têm apoios tripedais. Eles só vão na guinia se jogando. Então a guinia, na verdade, passa a ser o andamento mais desconfortável que existe. Quando em algum momento dessa troca de bípedes laterais da guinia, ele apresenta um momento tripedal de apoio, aí você entra numa senhora qualidade de marcha com relação ao cômodo. Então, gente, aí, quanto mais lateralizado quanto mais parece com a guinia, com intermeios de apoios tripedais, você tem a marcha picada.
Partindo do centro, então, você tem o L1, L2 e L3, assim como nós tínhamos D1, D2, D3. Essa lateralidade, então, se dá da seguinte maneira. Enquanto você ainda tem uma certa dificuldade de visualizar que é marcha picada mais do que um apoio bipedal diagonal, você percebe que levemente que ele tem uma cara mais de picada, aí você realmente já está na picada, porque ele tem mais lateralidade, mas você ainda nota que existem alguns momentos de apoio bipedal diagonal depois de um tripedal. A partir do momento que você evidencia cada vez menos esses apoios tripedais, intercalados por diagonais e mantendo-se um volume maior de apoios bipedais laterais, aí você vai caminhando num cômodo mais de marcha picada. Então isso significa o seguinte, que quanto menos você vê diagonais, mais você está caminhando para L2 e L3. Saindo do centro, lateral 1, lateral 2, lateral 3. Então essas siglas, essas letras, L1, L3, D1, D2, é justamente nesse sentido. Agora, amigos telespectadores, pelo amor de Deus, sempre falando em andamento, nunca vamos inventar, como eu já vi técnico e juiz fazendo e falando, que nós vamos conseguir trocar o andamento intermediário para mais lateral ou para mais diagonal. Isso, gente, é a mesma coisa que falar que você vai trocar um Fusca por um disco voador, é uma coisa de sonho. Isso não existe. Se o andamento é intermediário, porque ele está intercalado entre laterais e diagonais, com tripedais, isso é andamento de centro. Então, nunca vai acontecer que um técnico ou um juiz consiga provar para alguém que o trote seco vai ser a mudança do andamento central para mais diagonalizado, porque ele gosta de andar num animal que ele tem que ter uma